início aos trabalhos dessa manhã, finalizando esta manhã do segundo dia do Encontro de Economia do Espírito Santo e do segundo Encontro de Economistas da região Sudeste. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui no auditório. Tem sido, até o momento, excelente o nível de debate, de organização do evento. Congratulo os colegas economistas que vieram de outros estados e os colegas também acadêmicos que também estão presentes. Vamos iniciar nesse momento a mesa redonda, que tem por objetivo, o propósito, discutir a crise europeia e desdobramentos para a economia brasileira. Nós convidamos e fomos gentilmente aceitos pelo professor Antônio Lixa, da UFRJ, e a professora Maria Alejandra Madi, da Unicamp. Eu estava falando para ambos, antes de nós começarmos, que eu fiz a pesquisa do currículo deles na internet e falei, bom, eu vou falar pouco, porque ambos têm uma longa experiência acadêmica com pesquisa, extensão e ensino, então não vou correr o risco de falar todo o currículo de ambos. Mas a professora Alejandra Madi é doutora em economia, é professora da Unicamp já há um bom tempo, tem uma grande experiência com pesquisa em diversas áreas, financiamento, crédito, economia brasileira e outros temas. Tem escrito em português e em inglês. Eu tive o privilégio de conhecê-la em Sussex, na Inglaterra. Ela estava apresentando um artigo num seminário em Sussex e eu estava lá e fui no dia que ela apresentou, fui lá conhecê-la e foi muito interessante. Tem escrito várias coisas sobre a economia brasileira e financiamento do setor público e privado, e hoje vai nos brindar com uma palestra sobre a crise europeia. O professor Antônio Lixa, também doutor em economia na Unicamp, pela Unicamp, foi professor de economia, do departamento de economia da UF, e hoje está no UFRJ, lecionando já também com grande experiência, em artigos científicos publicados em diversas revistas no Brasil e fora do Brasil também, e hoje integra o grupo de conjuntura econômica da UFRJ. Sem mais delongas, então, agradeço a todos. Passo a palavra primeiro para o professor Lixa. Muito obrigado, professor Lixa. Gostaria de agradecer ao Alexandre o convite, não, que me fez. Gosto de vir aqui, de trocar algumas ideias, conversar sobre o tema e tal. Agradecer ao professor Robson Grassi, que também apoiou, não, a minha vinda para cá. Então, agradecer em nome deles a instituição também. Tá? Quando o Alexandre me convidou para falar da crise europeia, falei, bom, o que eu vou falar? Porque eu não tinha uma coisa assim realmente preparada. Falei agora com a Alejandra que tem várias abordagens, vários temas interessantes para discutir. Tá? Um tema pode ser o que vou começar daqui a pouquinho a levantar algumas ideias sobre as causas da crise, mas tem temas que são mais palpitantes, não? Ou seja, temas como, por exemplo, como que isso vai acabar, o que pode acontecer, não? De fato, por exemplo, hoje eles estão reunidos, não? A Comissão Europeia está hoje, começou ontem a reunião, continua hoje, tá? Tem vários temas na pauta, mas, digamos, tem dois temas importantes, não? Pelo menos para continuar a evolução da administração e dos problemas institucionais que eles têm que resolver. Acho que os dois temas são desenvolver um supervisor bancário a nível europeu, tá? Porque hoje em dia a política monetária é feita pelo Banco Central da Europa, mas a supervisão é nacional, não? Então, ver se criariam ou não um supervisor bancário. Isso é importante porque o mecanismo de estabilidade europeia, não? O mecanismo para você ter acesso aos fundos, na verdade, você tem que ter o aval desse supervisor. Então, os países que estão pressionando para ter o supervisor são aqueles que vão querer pegar o dinheiro, não sei? Basicamente a Espanha, não? Está querendo que fazemos isso. E quem não quer que isso se desenvolva é a Alemanha, não? O Bundesbank não quer que o pessoal fique lá vasculhando os bancos alemães, sei lá, essas coisas. Esse é um tema. O outro tema é o fato de avançar para um orçamento europeu.
não? Porque cada país tem o seu orçamento fiscal, mas se algum dia eles vão ter algum bônus europeu, ou algum bônus não financiado pelos tesouros, sino por alguma coisa supranacional, eles precisam de um orçamento, não? E aí eles vão ter que ter uma espécie de comissário, que um problema que quem vai puxar esse tema é, obviamente, os alemães, não? Porque aí vai ter um comissário de orçamento europeu e vão querer cortar o salário do funcionalismo do grego, ou dos espanhóis, cortar o programa social espanhol, essas coisas, não? Aí quem está puxando são os alemães. Então, eles estão... Dois temas que hoje devem estar discutindo, temas que sempre vão dar controvérsia. Então, esse é um tema, por exemplo, me perguntavam sobre qual é o desfecho da crise, tanto do ponto de vista se tem países que vão sair da zona do euro, se não, sei lá, a gente sempre aposta de que a Grécia vai sair finalmente, provavelmente a Espanha vai sair, sei lá, e como que vão ser os movimentos sociais lá, sei lá, tem muitos temas interessantes, tá? Mas a gente pode falar isso depois, não? Porque o que eu preparei é outra coisa. Só isso. Alguma coisa que eu possa não enrolar tanto assim. Então, falar um pouquinho sobre as causas. Então, falar um pouco o período 2000-2007, não? Assim, então, podemos trocar o primeiro coisinha. Então, o objetivo seria discutir a causa da crise em Portugal, Irlanda, Itália e Grécia, não? Que o pessoal chamava de PIGs. Basicamente, se alguém está apressado e quer ir embora, o que eu quero falar é o seguinte: quando você faz uma união e eles não são iguais, as pessoas não são iguais, os países não são iguais, quando chegar uma crise vai dar problema. Ou seja, juntar pessoas coisas que não são iguais, não vale para a vida da gente, não? Obviamente, não vale para o país, vale para várias coisas, não? Então, o problema quando você tem uma união monetária, e tem uma política monetária única, e tem um banco central único, ele vai tomar decisões olhando a média, não é assim? E, na verdade, a média vai estar contaminada basicamente pelos países líderes, não? Mas se as coisas são heterogêneas, os ciclos econômicos, os ajustes macroeconômicos são diferenciados. Então, esses ajustes macroeconômicos diferenciados vão dar problemas que depois vão ser basicamente problemas patrimoniais, não? Ou seja, mercados que vão ter boom financeiro, então vai ter uma bolha, e aí provavelmente vai ter um financiamento via crédito dessa bolha, e aí vai ter problemas depois de solvência do pessoal que ficou participando de aquele esquema financeiro, e então depois vamos ter esse problema patrimonial para resolver, não? Que é a insolvência bancária. Ou podemos ter problemas não pelo lado bancário, problemas pelo lado fiscal, não? Porque sempre vamos ter, basicamente, quando a gente tem crises, as crises são, as famílias podem ter crise, as empresas podem ter crise, mas as crises são mais graves quando os estados têm crise, que são crises não soberanas, ou quando são crises bancárias, não? Especialmente as crises bancárias são as piores, me parece, não? Você não tem coisa pior que ter bancos com problemas, porque você demora muito, não? O Japão passou, sei lá, os anos 90 com esses problemas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas diferenças, tá? E, sei lá, e uma coisa muito minha, muito idiosincrática, que é falar mal do câmbio fixo, não? Argentino adora câmbio fixo. Não sei porquê, a gente... Bom, aqui temos a americana também, a argentina. Então, mas a gente, não sei, dentro dos mitos que nós temos, não? Perón, não sei, temos vários mitos, não? Eva Perón, sei lá, gostamos do câmbio fixo até hoje, não? E eu não gosto do câmbio fixo, não? Sou mais do câmbio flutuante. Assim que não devo ser argentino, provavelmente alguma coisa já está começando a mudar em mim, porque, sei lá. Então, falar dos perigos do câmbio fixo. Falou dos perigos do câmbio fixo, não? Para quem é aqui do curso, é um tema que, por exemplo, o Milton Friedman não sempre foi contra, não? Desde
Bretton Woods, não? O Friedman escreveu um paper em 53 falando mal do câmbio fixo e tal. A gente sempre odiou o Milton Friedman, mas à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai lendo as coisas dele e vendo que, bom, sei lá. Aliás, o Friedman sempre falou, não? Perguntando para o Friedman em 2000, 2001, o que você acha da União Europeia? E ele falou, não vai dar certo. Disse, e quando que vai dar o problema? E espere que tenha alguma crise. Depois, não? Só que ele morreu em 2006 e não conseguiu ver, não? Ou seja que, pelo menos, ele não teve, não pôde tirar onda com isso, porque morreu antes do problema. Tá. Então, o outro tema é essas coisas dos problemas de países diferentes, entrar numa uma união monetária e saber que isso vai dar problema ou não, se isso já se sabia, não? Já se sabia. Não? O Robert Mundell ganhou o Nobel discutindo um tema, área monetária ótima, não? O paper, ele escreveu o paper em 61, não, sei lá, foi publicado em 62, o paper do Mundell. E com o Mundell a gente já sabia isso. E o pessoal que discute política monetária nos anos 90, ou começo de 2000, também sabia disso. Então, às vezes a gente pergunta, mas se você já sabia algumas das coisas que a gente vai falar aqui, por que não fez alguma coisa? E porque, sei lá, na vida é difícil você as coisas antes, não? Crise a gente teve sempre, não? E provavelmente sempre vai ter, não? Então, alguns falam de que a vocação, o interesse político, não, ter um projeto para a Europa unida, sei lá, essas coisas sempre predominaram. Pode ser que tenha sido isso, não? Mas sempre que acontece uma crise, a gente pensa, por que eu não vi antes? Mas se você viu antes, também não ia fazer nada, não? As crises são para acontecer, realmente vão acontecendo e é difícil de lidar com elas ex ante, não, assim, fazer uma coisa preventiva, não? Então, o que eu vou falar, a literatura sobre a área monetária ótima, ou teoria política monetária, acho que sabiam disso, não me parece que seja nenhuma surpresa. E se a gente busca papers do Banco Central Europeu, ou dos distintos grupos de pesquisa europeus, sei lá, na Alemanha, na Itália, na França, todos eles tinham essas coisas que eu vou falar, os perigos, os problemas, consciência eles tinham, não? Só que, assim como agora pergunta assim, qual é a solução? Sei lá, não sei, o pessoal vai tentando. Então, vamos ver. Então, começar a falar sobre, de meu jeito, não? Ou seja, você tem uma taxa de juros única, não? Fixada porque a taxa de juros de referência fixada pelo Banco Central da Europa, mas, ou seja, faz uma política monetária única para todo mundo, mas o problema é que você vai ter o ciclo econômico diferenciado em distintos países, não? Sei lá, quando eu penso em ciclo econômico, pelo menos, eu penso que os ciclos são muito determinados por choques, por coisas imprevistas, não? Eventos que vão acontecendo e, não, a história vai te levando países diferentes para distintos lugares, não? Então, esse choque pode afetar a demanda agregada, o nível de atividade. Então, tem países que crescem mais, outros que crescem menos. Tá? Tem a mesma política monetária, mas em alguns deles você pode ter um boom de consumo, não? Ou a infraestrutura que está sendo criada por causa da integração pode estar criando externalidades e criando demanda agregada, e a demanda agregada criando mais aumentando o nível de atividade. Então tem países que crescem mais rápido, países que crescem mais lento. Tem choques na inflação, não? Tem países que têm taxas de inflação mais altas, tem países não, por distintos motivos, não? Ou seja, é claro que os bens importados na moeda internacional são os mesmos em distintos países e a taxa de câmbio única, mas existe um conjunto de bens, especialmente no setor de serviços, em cada país, e esses preços são diferenciados, não? E tem preços que são administrados em cada país. Então, você tem choques inflacionários diferenciados nos países. Esses choques inflacionários diferenciados eu vou dar bastante importância, não? Vou falar um pouquinho mais depois disso.
Por outro lado, os países têm choques financeiros, porque não necessariamente os títulos de uma empresa grega vão ser iguais que os papéis, sei lá, debêntures promissórias, essas coisas que são lançadas para uma empresa italiana, uma empresa grega, uma empresa alemã. Os prêmios são diferentes, porque vão acontecendo coisas diferentes e, em consequência, o preço dos papéis flutua bastante entre os distintos países e os prêmios de risco caem. Os prêmios de risco são diferentes. Não? No caso dos papéis dos países dos PIGs, não? Dos países do sul da Europa, os prêmios caíram. Não? Eu vou mostrar alguma coisa da Itália e Espanha, fortemente quando começou a integração monetária, não? Porque aparecia para os investidores internacionais, para os investidores que agora existia uma solvência maior por eles, porque tinha o Banco Central da Europa, que de alguma forma poderia estar ajudando essas economias. Então, os prêmios de risco caíram. Não? Isso vai também provocar alguns boom de crédito, não? Diferenciar